Um dia após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcar, para o dia 24 de janeiro, o julgamento do ex-presidente Lula, o petista declarou que é inocente e que a resistência dele não é feita em causa própria, mas pelo PT. Isso mesmo que ele disse. A declaração ocorreu durante a reunião das bancadas do partido lá em Brasília. A produção separou um trechinho do que disse o Lula. A gente tem aí, Reginaldo? Coloque e eu já passo aqui para os nossos debatedores. Vai lá. Eu não quero ser candidato por ser candidato. Eu não quero ser candidato se eu for culpado. Seria leviandade da minha parte estar brigando para ser candidato para ocupar a minha culpabilidade. Eu quero brigar para provar minha inocência. E se eles querem me condenar, eles que apresentam à sociedade brasileira uma única culpa. Vai ser difícil você recuperar esse país. Eu não estou falando das instituições, porque eles já desmoralizaram a política, os partidos e os políticos. E eu fico muito puto quando a classe política não reage. Ele levanta uma suspeita em cima de um político, a primeira coisa que ele faz é enfiar o rabinho no meio das pernas e ficar quieto. Transformaram todo e qualquer dinheiro de campanha em propina. Isso foi aceito com uma certa normalidade. Meu Deus, Vera Magalhães, começa com você, vai lá. Eu fico me perguntando o que o Lula está insuflando os políticos a fazerem, porque você é acusado de receber propina e você aceita. O que é o contrário disso? O que é o contrário de você aceitar uma imputação da justiça? É você pegar em armas, é você negar o Estado de Direito, é você negar a justiça brasileira e viver em insubordinação civil. O que exatamente o Lula está instando os políticos a fazerem? Eu acho que é um pouco do que já vem tentando ser feito aí desde que a Lava Jato começou. Tentativas de se insurgir contra a Lava Jato, de tolhê-la, de desacreditá-la, etc., que esbarram sempre nos fatos, né, Patrick? Uma condenação em primeira instância, agora vai ser julgado em segunda instância. Ao que tudo indica, a decisão do juiz Sérgio Moro será mantida, ou então, a meu ver, os desembargadores do TRF4 não teriam sido tão rápidos nas suas decisões. Se eles fossem rever o processo, rever a decisão do juiz Sérgio Moro a ponto de negá-la, eu acredito que esse trâmite teria levado mais tempo, como ele leva em média na 8ª turma do TRF4. Ele tem levado em média 100 dias, 100 e poucos dias, uma apelação em segunda instância. Essa, entre a decisão do relator e o ok do revisor para que seja colocado em pauta, foi menos de um mês, foram 2 semanas, menos de 2 semanas. Portanto, eu imagino, e aí é um pouco de apuração, um pouco de feeling de repórter, que a decisão será manter a condenação. Não sei se vão rever a pena, não sei se vão mudar ali a quantidade de anos aqui, eu acho que pelo menos esses 2. O terceiro desembargador da 8ª turma tem sido o voto menos referendador da Lava Jato. Ele tem sido o voto mais distante. Mas o revisor e o relator, eles têm sido muito constantes em confirmar as decisões do Sérgio Moro, às vezes, muitas vezes, até agravá-las, agravar as penas que ele propõe. Então, o Lula está instando o PT, os petistas, seus seguidores a se insurgirem contra a justiça. Isso ele já vinha fazendo. Eu falei na coluna de hoje que eles intensificariam esse discurso e essa cantilena da perseguição política, do golpe, etc. Eles não esperaram nem 24 horas para pôr isso em marcha, mas eu continuo achando algo que eu venho falando aqui há muito tempo. O Lula fala cada vez mais a convertidos, ele não amedronta as instituições. Eu acho que foi importante o TRF marcar esse julgamento para mostrar que não se acovarda diante de ameaças, até de incitação da sociedade a algum tipo de insubordinação à justiça. Então, o TRF4 deu uma resposta de que vai julgar a tempo, de que sabe do seu papel, de que está cioso dos prazos para evitar uma judicialização às vésperas da campanha e vai fazê-lo com normalidade, como tem feito nos outros casos da Lava Jato. O Lula está fazendo o seu jus esperneandi ali num tom mais
botequeiro do que é de costume, né? Falando palavrão, nem se importando, mas é porque o desespero é grande, eu acho. O Andreasa, são duas coisas, né? A gente pode falar exatamente do que disse aí o presidente Lula após essa decisão, depois a gente entrar exatamente se ele vai ser ou não condenado em segunda instância. Acho que esse é um tema que pode dominar aqui esse primeiro bloco. Vai lá, primeiro sobre o que disse o presidente Lula hoje. O cenário está armado, né, Patrick Santos? Vocês vejam que ele até sugere uma armadilha. Em alguns lugares da imprensa eu vi, alguns comentários nas redes sociais também, como se o Lula tivesse entregado os pontos, né? Uma primeira reação nesse sentido, porque ele fala, não quero ser candidato por ser, não quero ser candidato à toa, mas atribui isso à ideia de culpabilidade, não de condenação. Exato. Ou seja, não importa a condenação do Sérgio Moro, como não importará a condenação em segunda instância, eu concordo com a Vera, acho que a decisão do Moro será referendada, eventualmente até agravada pela segunda instância, embora eu ache que o Lula não será preso, eu acho que ele será condenado, mas não será preso, enfim, como poderia, uma vez superados todos os recursos. Esse é o cenário, Patrick Santos, que nós já temos falado aqui com alguma frequência há algum tempo, a judicialização do processo eleitoral. Ele não aceita, ele cobra provas, quero prova, preciso de provas, não importa que no mundo real, esse em que nós estamos, existam as provas, existam documentos, existam todas as condições dadas para a culpabilidade, não importa. Ele diz que não há provas, não se sente culpado e vai deflagrar a campanha. Aliás, já deflagrou. O que vai acontecer? Por que a reclamação aí entrando na decisão do agendamento para 24 de janeiro, do julgamento em segunda instância? Porque o ideal para eles, evidentemente, é que fosse mais adiante. Eles projetavam algo como março, eventualmente abril. Eu achava que seria até maio, talvez, o que seria muito ruim, porque embolaria com os processos de convenção dos partidos, aí você cria mais condições para a vitimização do personagem. Sendo em janeiro, você ainda não tem deflagrado o processo eleitoral formal, esvazia um pouco esse discurso, mas não importa. A tática será a mesma. Vão judicializar o processo, vão usar todos os recursos, vão de toda forma tentar fazer o Lula candidato. E o seguinte, mesmo que ele não possa ser afinal candidato, ele não possa estar lá na disputa, ele pode até cumprir um determinado período do processo eleitoral, da campanha eleitoral, e ser substituído por alguém que ele escolha. Então, o cenário é muito nebuloso. A certeza que a gente tem sobre isso é que o Lula será um jogador importante nesse cenário, decisivo nesse cenário, sendo ele o candidato ou botando alguém, algum poste de sua preferência, e tudo isso correndo paralelamente na justiça. Um dia candidato, outro dia não é. Madu, posso só fazer uma intervençãozinha? Porque o Andreasa falou a coisa do prazo, que foi muito antes do que se esperava. Tem muita gente nas redes sociais dizendo que isso é graças ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade para quem tem mais de 70 anos nas ações judiciais. Mas isso é para quando a pessoa é proponente, para quando ela é parte interessada em algo que possa lhe trazer benefício. Não é necessariamente para ser condenado, mesmo porque o Lula não é o único neste processo. Então, eu acho que nada tem a ver com o Estatuto do Idoso que prevê essa regra, tá? E acho que era legal a gente falar isso aqui também. Vai lá, Madu. Madu? Não está nos ouvindo? Ô Vera, já que você falou já que você falou também em rede social, existe um certo sentimento, e a gente observou isso também ao longo do dia, um certo sentimento de que tudo se resolve agora no dia 24 de janeiro, tem muita gente comemorando, quer dizer, a defesa, o Andreasa já disse, a defesa vai entrar com recurso, vai protelar até onde conseguir, enfim, nada se resolve no dia 24, né? Não se resolve. Caso não seja unânime a decisão, cabem embargos infringentes, mesmo que seja unânime, cabem embargos de declaração, que é um outro tipo de recurso, isso só no âmbito do próprio TRF4. Além disso, cabe recurso especial ao STJ, depois cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O Lula deve tentar alguma coisa na Justiça Eleitoral também para se contrapor à aplicação da lei da ficha limpa. Então, a estratégia da defesa do Lula é
interpor recursos em todas as frentes possíveis, mais de um, não prestando nem atenção se um e outro são conflitantes entre eles. A ideia é congestionar a justiça de recursos e fazer com que o judiciário trabalhe à mercê do tempo do PT. O tempo do PT é qual? É homologar sua candidatura na convenção em junho e levá-lo à TV. Eles acham importante chegar a levar o Lula ao horário eleitoral para que ele seja visto como candidato e depois, se houver uma decisão final neste intervalo, ele seria retirado do pleito. Isso favoreceria esse discurso do golpe, permitiria a eles colocar um candidato no lugar do Lula que fosse um anticandidato para defender essa candidatura dele. Então, o script é esse. Eu não sei se vai ser possível alongar tanto assim à custa de catimba, à custa de recursos judiciais. E eles vão tentar obter liminar com efeito suspensivo, principalmente da aplicação da lei da ficha limpa. Eu não sei se o clima está favorável para a obtenção dessas liminares. Eles podem até continuar agravando e continuar conseguindo que o processo siga. Mas eu não vejo, não sei se há clima para imaginar que o TSE, o STJ, o STF vão conceder liminares para que o Lula possa ser candidato à presidência da República, já condenado em segunda instância neste processo, provavelmente já condenado em primeira instância em outros processos que devem andar agora a partir de fevereiro. A notícia que eu tenho de Curitiba é que o do sítio de Atibaia está bem engatilhado para ter um desfecho já em fevereiro. Então eu não sei se a justiça vai conceder essas liminares. Diga, Andreasa. Eu tenho o seguinte... Vai lá, Andreasa, que acho que o Madu já está na escuta, mas claro, só um minuto. Que tem o seguinte, inclusive o Lula pode ser homologado candidato, né, formalmente candidato, né, para deixar isso bem claro, e como você disse, começar a campanha, aparecer na televisão formalmente mesmo condenado. E as liminares às quais ele recorrer podem ser concedidas com grande frequência por um juiz do STJ, por exemplo, em decisão monocrática, sozinho, sem precisar consultar o colegiado. E aí, é isso, né? É um juiz que tem, suas filiações, seus gostos, suas preferências, suas excentricidades. É uma situação dramática. Não há por que comemorar, mesmo aqueles como nós que gostam de ver a justiça ser cumprida, ou seja, que querem ver o Lula condenado em segunda instância e, portanto, inelegível, sem poder disputar a eleição em 2018, a gente precisa considerar o cenário de desgraça que isso representa, que o candidato favorito nas pesquisas é um condenado a ser confirmado em segunda instância e que mesmo condenado, preso ou não, vai ter um poder incrível, esse homem tem um poder incrível, inclusive de transferência de votos, é verdade, para aquele grupo, você falou muito bem, a Vera falou muito bem, aquele grupo concentrado de petistas, os de sempre, mas são 30% da população. É suficiente para colocar alguém no segundo turno. Então, a gente vai ter um ano de 2018 muito conflagrado, muito sangrento, uma eleição inédita no Brasil que vai ter vida, talvez a mais importante, acontecendo no tribunal. Não há nenhum motivo para comemorar. Vai lá, Madu, você, o que você pensa a respeito sobre o próprio discurso do Lula e sobre essa questão que nós estamos discutindo aqui da condenação em segunda instância, o julgamento marcado para o dia 24? Pegando a bola do Andreasa, só para lembrar, quem vai estar até fevereiro no plantão é a ministra Carmen Lúcia, né, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai provavelmente julgar esses intercursos que eventualmente o PT vai colocar aí para resguardar, digamos assim, a liberdade do ex-presidente Lula. Agora, pelo teor do discurso do Lula, você vê que ele está criando, como sempre, o seu mundo paralelo, né? Um mundo de mentira, um mundo do Goebbels, né? Do nazista Goebbels, um mundo onde não existe a realidade que a maior parte dos brasileiros vive, não existe. Né? Eu fico olhando assim, hoje, quem acredita no Lula? Seriam as pessoas que têm menos acesso à informação, né, que têm um nível de desconhecimento maior, e são aqueles sectários, seus seguidores, né, quase que religiosos, né, seria o ISIS do Lula,
Eu vejo nesse discurso tão cheio de raiva, de rancor, uma falta de escrúpulos, que aliás o Lula nunca teve escrúpulo nenhum, mas esse camarada é capaz, né, para salvar a própria pele, de arremessar o Brasil numa guerra civil. E hoje o discurso do Lula é completamente contrário à Lava Jato. Ele está falando frontalmente contrário à Lava Jato, que é, por todas as pesquisas, um dos pontos assim, de convergência, um dos pontos de acordo da sociedade brasileira, é a Operação Lava Jato e as outras operações anticorrupção, outras investigações anticorrupção. Como nós já falamos no programa de ontem, aliás, extensamente, o que a gente vê cada vez mais é a formação de uma grande frente de políticos, não são todos políticos, mas são de todos os partidos, mas daqueles políticos, como o Lula, os políticos que estão indiciados. Hoje existe no Brasil uma luta intestina dos fora da lei contra as pessoas que acreditam na lei. E o Lula está do lado dos fora da lei, junto com elementos do PSDB, com elementos do PMDB, do PP, enfim, de todos aqueles políticos que, independente do seu partido, estão indiciados, por coisas ilícitas, por desvio de dinheiro público, por corrupção passiva, enfim, por todas essas coisas que quebraram o Brasil. Então é isso que a gente está vendo hoje, na própria CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com a Câmara e Senado, chega a ser risível, os únicos indiciados parece que vão ser o Marcelo Miller e o Rodrigo Janot só, ninguém mais fica indiciado essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito chegou a essa conclusão. Então você vê vários movimentos e essas pessoas que são contra a Lava Jato não estão só nos partidos políticos, elas estão em postos do Executivo, postos com mandato no Legislativo e ocupando cargos também no Poder Judiciário. Por isso, mais uma vez, e concluindo, é preciso ficar muito atento, pessoal, principalmente agora, como disse o juiz Marcelo Bretas, esses caras são capazes de enfiar alguma coisa na nossa garganta nesse período aí entre o peru e a rabanada. Eles são mestres nisso. Muito cuidado. Eu acho que é importante salientar uma coisa que o Andreasa falou e que, para que fique claro, na estratégia discursiva do Lula, Ele não é bobo nem nada. Quando ele fala essa coisa, se eu for inocente, eu não quero nem se eu for culpado, eu não quero nem concorrer, ele não está dizendo nem que ele fará isso se for condenado pelo juiz Sérgio Moro ou se a sentença for confirmada pelo TRF4. É uma bravata do tipo, eu quero que um raio caia na minha cabeça se eu for culpado. É desse tipo de bravata botequeira que se trata, porque se a decisão for que ele é culpado, ele vai simplesmente ignorá-la e falar que é um golpe, e falar que as instituições estão tomadas, e falar que é contra ele, e falar que não tem prova, vai continuar falando exatamente a mesma coisa, porque ele não tem nenhum respeito às instituições, não tem nenhum compromisso com a própria história, com a própria biografia, afinal ele foi 2 vezes presidente da República, deveria ter um pouco mais de compostura, elegeu 2 vezes aquela sucessora que levou o país para o buraco, mas ele não tem esse tipo de compromisso, não é esse compromisso, pessoal, se eu for condenado realmente, é muito pesado para mim, não vou ser candidato, não, é alguma coisa no campo da bravata, como sempre. O Andreasa, bom, conclua, vai lá. É porque é exatamente disso que se trata. Agora tem um elemento novo, ele do palanque com o microfone na mão, ele é o capeta. Ele faz esse discurso, que, como a Vera disse, é o mesmo de sempre. A estratégia está armada, só que ele foi pego de surpresa e ele não está confortável. A minha leitura, digamos, visual, psicológica, política do cenário, aquela mesa ali era uma mesa de velório. Parece um negócio ali, Era uma mesa de profunda tristeza. E ele tá claramente pressionado, o Lula. Esse é o fato novo. Por quê? Eles realmente não esperavam, foram pegos de surpresa. Isso não é uma questão política, tá? É uma decisão judicial, uma decisão de tribunal que envolve desembargadores e feita seriamente. Não dá para desconfiar dessa decisão. Eu não desconfio. O fato é que eles esperavam que isso fosse acontecer depois do carnaval, com sorte em abril, talvez em maio. E os caras marcaram para janeiro.
quebrou completamente a estratégia. O Zanin está desesperado. Por quê? A estratégia do PT, a estratégia do Lula, ela não tem mais nenhum fundamento jurídico. Ela é estritamente política. Eles precisam ganhar tempo. Tudo consiste em ganhar tempo. Tudo consiste em chicana. Como a coisa está marcada para janeiro, eles estão vendo de repente pode chegar a agosto e não haver mais condições, não haver mais recursos, não haver mais meios de Lula ser candidato. Essa é a novidade, esse é o fato. O desespero, e o Lula não consegue esconder a sua preocupação. E o ideal é que seja assim, e o ideal era que fosse assim para todos os políticos que são investigados, que são denunciados, que venham a se tornar réus, que isso fosse julgado em tempo hábil para que essas pessoas não pudessem ser candidatas. Essas acusações que pairam são gravíssimas, são acusações de um presidente da República tendo recebido de uma e várias empreiteiras benesses pessoais para beneficiar essas empreiteiras em contratos bilionários no Brasil e no exterior. A narrativa vista de cima, vista como um quadro completo, é essa. É o Lula como chefe de um esquema que beneficiou não só empreiteiras, mas empresas de vários tipos, em contratos bilionários com o Estado, negociados por intermédio de partidos políticos, o PT e seus aliados, e de dirigentes partidários para perpetuar o PT no poder e essas empresas ganharem bilhões no Brasil e fora do Brasil. Não estamos falando ali, ele fala, é por causa de triplex, por causa de sítiozinho, de pedalinho. O sítiozinho e o pedalinho são a peteca que ele recolheu para dar vida boa aos seus companheiros e aos empreiteiros. Sabe? O pedalinho e o triplex são o troco do grande esquema que o PT armou no país de desvio de dinheiro público. E para um projeto de poder, né, Vera? É importante bater nessa tecla. Para um projeto de perpetuação autoritária no poder. Não é brincadeira. A Vera tem toda a razão. Fica parecendo que a gente está discutindo aquele Peru que morreu lá no sítio de Atibaia. Não é, gente boa. Ô, Madu, vai lá. Eu vi que você chamou. Não, só reafirmar o que os meus companheiros estão dizendo. O desvio de dinheiro público foi de bilhões, foi da ordem de bilhões. E mesmo agora está se investigando o seu Zé Dirceu, o seu Lula, tem contas espalhadas por aí em nome de laranja que talvez nunca a gente vai descobrir. Agora eles também não vão poder lançar mão desse dinheiro. Infelizmente, a partir agora do dia 31 vai ficar muito difícil. Agora, foram bilhões desviados hoje que estão faltando para a saúde pública, para a educação, para a infraestrutura, enfim. E é por isso que o seu Lula está sendo condenado, né? Como a Vera falou muito bem, o sítio de Atibaia, o triplex, isso é peteca, isso é trocado, isso é bobagem. E assim, eu concordo com a Andreasa que tem um aspecto bastante dramático para a história do país, para a condução que nos levará a essa eleição que vai nos livrar finalmente do petismo nas urnas, etc. Mas eu acho que outros países passaram por catarses parecidas. Portugal teve o Mário Soares preso e cumpriu pena, ficou preso. A Cristina Kirchner está condenada e teve a prisão pedida. Eu acho que isso não é o ideal, isso não é imaginável ali quando você elege as pessoas, mas faz parte da democracia que haja mecanismos para que mesmo os poderosos sejam alcançados pela lei. E alcançados pela lei com prisão, inclusive. Não tem nada de excepcional nisso. O Lula não é diferente das outras pessoas. E essa insuflação que ele faz à desordem, ao descumprimento de ordens judiciais por parte dos políticos, parte de uma visão elitista e autoritária do país, em que os políticos não têm de prestar contas pelos seus desmandos, em que os políticos estão acima do cumprimento da lei, estão alcançados pela impunidade, só que isso acabou no Brasil. E é isso que o Lula não vê. Aliás, a gente podia rapidamente falar... Oi, vai lá, Andreasa. Desculpa, não, claro. Santos. Eu só trazer uma outra questão para a gente falar, mas vai lá, por favor, conclua. É a segunda vez que eu te corto e poucas coisas me doem mais o coração. Não, juro você tem muito o que Olha falar. Só. Nós somos amigos, gente. Olha só. Que é o seguinte, pegando aí carona na observação da Vera. Por que a classe política... O Lula gostaria que a classe política aderisse à defesa dele, né? Ele tirasse o rabo do meio das pernas, como ele disse, e fosse para a briga. Como o Madureira deixou claro, isso já está acontecendo.
né? O establishment já está trabalhando contra a Lava Jato há muito tempo, nós temos falado disso aqui com grande frequência. Só que as pessoas não agem como Lula, nem todo mundo pega o microfone e sai barbarizando por aí. Mas a reação está acontecendo. O que é curioso e que também gera um desespero, me parece, na classe política, por isso a gente não vê políticos, eles historicamente adversários do Lula, né, celebrando a marcação da data. Deveria ser um motivo de celebração para a oposição, né, do ponto de vista político. É um fato político também. Você não vê os políticos celebrando. Por quê? Voltando à tese de que a gente tem falado aqui, porque a condenação do Lula em segunda instância, a impossibilidade dele disputar a eleição, o cerco de fato se fechando sobre ele, na prática, significa também que para os políticos, para os demais enrolados, para os demais comprometidos, isso também acontecerá, né? Por outro lado, o Lula solto, o Lula impune é o sinal de que a Lava Jato acabou. A Lava Jato é o sinal de que todos poderão continuar delinquindo, de que nada mais acontecerá contra a classe política. Isso, o efeito no Congresso, o efeito público entre os partidos dessa agenda para o dia 24 de janeiro também é muito sensível. Oi, Madu. Não, vamos em frente. Hoje então eu só queria trazer uma... Nas redes sociais está reclamando da Rádio Lula. Deixa eu trazer até uma outra questão envolvendo exatamente isso. A Vera falou da eleição de 2018 e falando em 2018, o que vocês acham? Se o Lula, no entanto, for condenado, né, e consequentemente se tornar inelegível, mas ainda que coloque algum outro candidato da esquerda, vocês acham que essa disputa deve partir para uma pulverização a partir da condenação, o Lula não sendo candidato? O que vocês acham? Hoje teve fala do Meirelles, tem muita gente correndo por fora, enfim, o que muda sem o Lula? Acho que a gente podia falar rapidamente ainda nesse bloco. Vai lá, o que muda sem o Lula é que você tem 30% dos votos até agora definidos, não é 30% do total, é 30% de quem declara um candidato, meio soltos por aí, né, Patrick? Tá certo que uma parte vai para a esquerda, que sei lá quem será esse candidato. Mas não concentra num candidato, não concentra no Ciro Gomes, não concentra na Marina e acho que não concentra nem no petista que venha a substituir o Lula. É um voto que vai efetivamente pulverizar, porque esses outros candidatos não têm essa característica do líder personalista que o Lula tem, que ele encarna, esse discurso de que tirou as pessoas da pobreza, apesar da gente saber que mesmo isso é uma mistificação tremenda e etc. Então dá uma pulverizada e eu acho que encoraja outras pessoas a serem candidatos. Encoraja candidaturas não só à esquerda, mas também de centro e centro-direita, porque as pessoas vão achar que tem aí um cenário em que não há favoritos, em que passa a ser plausível que qualquer um vá ao segundo turno. Então eu acho que isso encorajaria sim uma pleiade maior de candidatos. Você acha que pode lembrar um pouco o 89, Andreasa? Eu escrevi sobre isso, eu falei que 2018 seria o novo 89, numa circunstância sem o Lula na cédula, né? Sem o Lula na disputa. Eu acho que aumenta o volume de candidatos, exatamente por isso que a Vera falou. Cria um cenário para o imponderável, né? Cria um cenário, inclusive, favorável. É o cenário mais favorável para a ascensão de um outsider, inclusive. Né? Muitos candidatos, a chance de que alguém avance para o segundo turno com eventualmente 14%, 15%. Não é impossível. A história, não só brasileira, mostra isso. O Lula é o personagem que engessa o cenário. A presença do Lula engessa. A presença do Lula é o establishment. Faz com que sejam todos os candidatos de sempre, faz com que o arranjo se repita, não tem imprevisibilidade no cenário com o Lula. Sem o Lula, acho que ainda assim o PT terá um candidato, o PT certamente terá um candidato, o PT não vai apoiar o Ciro Gomes em hipótese nenhuma, terá o seu candidato. O Lula tem sim, embora menor do que na época de Dilma, uma capacidade de diferença. Então a minha aposta é que o candidato da esquerda, o candidato petista, seja quem for, eu apostaria no Jacques Wagner, estará no segundo turno, o PT terá uma vaga no segundo turno, o Ciro Gomes pode atropelar.
tá? Porque ele pode herdar alguma coisa, ele se beneficia, até a Marina Silva se beneficia do cenário sem o Lula, tá? Mas eu acho que ainda assim o PT se imporá, e eu continuo dizendo que mesmo sem o Lula, no final das contas a gente vai ter uma repetição de um cenário que a gente está acostumado a ver sempre, por exemplo, o de sempre, PT e PSDB no segundo turno, com ou sem o Lula, é a minha aposta. Você acha isso também, Madu? O grande risco que o Brasil corre é novamente ficar preso numa armadilha populista. Seja o que se chama de esquerda, seja aquilo que se chama também de direita. Hoje, os dois, digamos assim, que despontam nas pesquisas, né, o Lula e o Bolsonaro, são evidentemente candidatos populistas de esquerda e de direita. Então, caso o Lula não possa vir realmente ser candidato, eu não vejo ninguém no campo da dita esquerda capaz realmente de herdar esse eleitorado dele. Por outro lado, o meu sentimento de conversar com as pessoas, de andar por aí, viajar, é que o brasileiro médio, ele está cansado, ele está estressado. A política tem tomado muito tempo. Nunca vi, inclusive, o brasileiro tão politizado. Nunca vi tantas pessoas de diferentes estamentos sociais tão interessadas em política. Então, aí eu vejo uma oportunidade não só para os outsiders, mas também para o candidato que apresente talvez uma plataforma mais realista, mais tranquila, mais factível, mais realista do que tem no Brasil. E eu também percebo que vai haver uma razoável mudança dos personagens do Legislativo. Quer dizer, eu estou começando a sentir que uma parte significativa dos atuais deputados e senadores não irá se reeleger, dando vaga a pessoas que estão aparecendo aqui e acolá na sociedade, dispostas a serem incumbentes dessa tarefa, com uma nova visão. Isso me dá otimismo, isso me traz grande otimismo. E com essas pessoas, né, candidatos a senadores e deputados federais, eu acho que eles podem encontrar, inclusive, esse tipo de candidato, um candidato com um perfil mais moderado, mais para conservador, mais para liberal, talvez, para que hoje o brasileiro quer um pouco de tranquilidade no campo político e na economia, claro. Rapidamente, Andreasa, para a gente ir para a nossa janela, vai lá. O pessoal tá falando, não está falando do Bolsonaro não está falando. Olha aqui, é o seguinte, o Bolsonaro é populista de direita. O Bolsonaro tô falando de mim. Ana Andreasa não fala do Bolsonaro, tá ignorando o Bolsonaro. Aqui, vou falar. Para o chororô. É o seguinte, o Bolsonaro é um candidato real, vai disputar a eleição. Embora eu acredite que em nenhum cenário, com ou sem o Lula, uma vez iniciada a campanha, ele tenha condições de chegar ao segundo turno, eu acredito que ele vai desidratar, já falei, já escrevi sobre isso. Aquele cenário em que ele tem as melhores chances é o com o Lula. É polarizando com o Lula. Sem o Lula, ele perde, inclusive, baliza.